encontrar muita gente ainda necessitada. Mas a verdade é que nós mudamos o padrão não apenas do Brasil. Quando eu falo do Brasil, eu quero dizer que eu faço parte de uma geração que teve o melhor da música, que teve o melhor do futebol e que teve o melhor da política. Veja, eu virei presidente, eu vim aqui na Argentina em 2002, em dezembro, conversar com o Dualde e fazer a primeira visita à Argentina, e eu perguntei para o Dualde quem será o próximo presidente da Argentina. Naquele tempo tinha Reutemann, corredor de automóvel, que era candidato a presidente, tinha o Menem, que era candidato a presidente, e o Dualde falou assim para mim, ó, quem vai ser o presidente, Lula? Vai ser um tal de Kirchner. Você não conhece ele. Ele é governador de Santa Cruz. Aqui em Buenos Aires ninguém conhece o Kirchner, mas ele vai ser o presidente. Aí, passado um mês, o Dualde foi com o Kirchner no Brasil, não sei se o devido foi, ou seja, 2 meses depois o Kirchner era presidente. E eu estou falando do Kirchner para fazer justiça, porque nunca na história do Brasil a relação do Brasil com a Argentina foi tão perfeita e tão sólida quanto foi no meu mandato e no mandato do Kirchner. E eu tinha a exata noção, quando muitas vezes o Kirchner endurecia nas negociações, porque ele queria industrializar a Argentina. Porque eu também conheço o orgulho de vocês. O orgulho porteño ultrapassa fronteiras, né? Ou seja, em 1930, vocês eram a 5ª economia do mundo. Tinha gente que, quando perguntava qual é a capital do Brasil, eles nem sabiam que era Brasília, falavam Buenos Aires. Ora, depois desses 50 anos, houve uma reviravolta. Eu acho que os militares brasileiros foram mais nacionalistas do que os empresários, do que os militares argentinos, e nós criamos uma indústria mais sólida. Então o Brasil passou a ser uma economia importante. A Argentina foi desindustrializada e eu compreendi a necessidade da Argentina se industrializar, e o Brasil precisa compreender. Eu tenho dito, e amanhã vou dizer para os empresários, não existe hipótese, David, não existe hipótese para a Argentina e para o Brasil continuarem crescendo se eles não entenderem que eles têm que ser cada vez mais parceiro, cada vez mais irmanado, cada vez colocar mais gente para negociar, que acredita nessa integração entre Brasil e Argentina. Nós não somos adversários, nós somos parceiros. Sabe, nós precisamos superar aquela época em que a nossa diplomacia contava xiste da Argentina e a Argentina contava xiste de nós. Suspender e acabar com isso. A quantidade de empresários argentinos no Brasil é muito grande. A quantidade de investimento brasileiro na Argentina e de empresários brasileiros aqui é muito grande. E nós temos que incentivar que cada vez mais os empresários construam parceria para que a gente possa ter empresas multinacionais sul-americanas, empresas multinacionais argentinas, empresas multinacionais brasileiras, para que a gente possa competir em igualdade de condições. O grande favor que o país pode fazer ao empresário é facilitar que as coisas aconteçam e fazer a economia crescer para que todo mundo possa prosperar. Esse é o grande desafio e é o grande trabalho que a gente faz, não apenas para empregabilidade, mas para garantir justiça social. E nós conseguimos, com o Kirchner, fazer isso. E também eu quero dizer uma coisa extraordinária, companheiros, que foi aqui na nossa querida Argentina, que em Mar del Plata nós afundamos de vez a pretensão americana de nos impor a ALCA. Foi aqui que nós decidimos sobre a presidência do companheiro Kirchner
dissemos ao presidente Bush que não queríamos alga. Fortalecemos o Mercosul, e eu sei que tem gente que faz críticas ao Mercosul. Tem muita gente que faz críticas ao Mercosul, e as pessoas têm que ser lembradas todo santo dia para não terem memória curta. Quando eu cheguei na presidência em 2002, em 2003, o comércio Brasil e Argentina, o fluxo de comércio era de apenas 10 bilhões de dólares. Em 2011, chegou a 40 bilhões de dólares. 30 bilhões em 8 anos. Agora caiu um pouco. Porque nós estamos vivendo numa crise em que nós somos afetados. Mas, querido Devido, queridos companheiros, agora é hora, quando a gente está numa crise, não é hora da gente ficar desesperado. Quando a gente está numa crise, é hora da gente parar, sentar e ver o que a gente pode fazer que ainda não foi feito. Não é repetir aquilo que já foi feito e que não deu certo. É tentar pensar o que foi feito. E eu estava pensando que talvez seja um momento de Argentina e Brasil sentar com a alma tranquila e limpa, sem a preocupação da pressão de um grupo de empresários brasileiros ou argentinos, sem muita ideologia, e pensar o seguinte: o que Argentina e Brasil podem fazer para fazer com que o nosso comércio, ao invés de ser 40, seja 50. Aí nós temos que sentar, colocar a nossa inteligência para funcionar e a gente tentar tirar todas as barreiras tarifárias que impedem um livre comércio entre Argentina e Brasil. Não existe outro jeito da nossa economia crescerem. Quando nós chegamos aqui, Devido, o nosso comércio com o Mercosul era só de 20 bilhões de dólares. Nós chegamos a 70 bilhões de dólares. Significa que tem um potencial extraordinário. E o que vai cuidar da empregabilidade se não o desenvolvimento econômico? O que vai cuidar da empregabilidade se não o crescimento das empresas? O que vai significar? O que pode mais ajudar a empregabilidade do que o Estado oferecer cada vez mais serviço público de qualidade? Na área da saúde, na área da educação, na área previdenciária. Eu acho que está na hora, Devido, da gente dar um salto de qualidade. Está na hora da gente começar a pensar o que nós fizemos nesses 12 anos, sabe, desde que o Kirchner assumiu a presidência e eu, agora que, sabe, está terminando o mandato da Cristina, sentar e começar a pensar o seguinte: o que falta a gente fazer? O que nós queremos para os próximos 10 anos? Porque a coisa que eu tenho mais medo é Argentina e Brasil voltar o tempo em que os governantes achavam que bastava tirar uma fotografia com o presidente americano, ser convidado para Camp David, que os americanos iriam ajudar a Argentina e o Brasil. Eu lembro do tempo que Cardoso e Menem disputavam para ver quem era mais amigo do Clinton. E o que aconteceu foi que a Argentina afundou e o Brasil afundou. O que aconteceu foi exatamente isso. Ora,